Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Pode dar isso. O pessoal da consolidação dos bis. Levanta a mão. Cadê? Levanta a mão quem não recebeu. Vem aqui na frente, teve uma mocinha que ele ficou em pé e não recebeu. Cadê? Vem aqui na frente. Ela saiu para beber água. Algum visitante ficou sem receber um bis? Levanta a mão, o visitante. Não? Ah, não, então. Tem aqui, ó. Vem aqui, gente, ó. Mas tinha uma mocinha aqui, ela saiu. Ela não está mais aqui, não. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, querido, em nome de Jesus. O irmãozinho ficando em pé ali, ó, os dois. Depois. Eu quero também. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso. Aleluia, Jesus. É bom estarmos juntos na casa do Senhor. E eu pedi para colocar essa música aí. Daqui a pouco nós vamos colocar ela de novo, certo? Mas antes nós queremos aqui, como está um pouco quente lá fora, principalmente, né? Nós temos aqui algumas mães, alguns pais que vão consagrar os seus filhos. São 3 famílias aqui, tá? E eu quero chamar aqui à frente, né? Em nome de Jesus, o pessoal que vai consagrar os seus filhos. Nesta hora são 3, aqui é o Alan e a Andressa, né? Que vão consagrar o José Alan ao Senhor. Aplauda o Senhor, querido, em nome de Jesus. Aí nós temos o Júnior e a Leidiana, que vão consagrar a Isa Mavi ao Senhor. Aplauda o Senhor, em nome de Jesus. E nós temos aqui a Sofia, né? Que vai consagrar a Lara Safira e a Ayla Maria ao Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Já podem subir, pastora Kellyanne também, pastor Cícero e pastora Deusa também podem subir no altar. Glória a Deus. É bom estarmos juntos nessa consagração. Glória a Deus. E Alanzão, Andressa, Deus é maravilhoso. Sofia, minha filha, nova vida. Estão combinando, não é? Meu Deus. Glória a Deus. E ali o mais novo de todos. Não, quanto tempo? 4 meses. 4 também? Empatou. 4-4, pronto. Glória a Deus. Amém, Júnior? Amém, Lidiana, glória a Deus, minha filha. Deus é. Pode chegar um pouco mais para ali. Queridos, o Senhor Jesus, Ele disse: deixai vir a mim as criancinhas. Porque, completa a igreja. Porque delas é o reino dos céus, ok? E aquele que não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus. Porém, queridos, nós crescemos, e quando nós crescemos, nós assumimos responsabilidades, e aí vamos trabalhando, e vamos crescendo, e conhecemos alguém, né? O Júnior conheceu a Leidiana, quanto tempo? Vocês? Quanto? 40 anos já junto? 10 anos, né? E aí vem os filhos, né? Glória a Deus, do mesmo jeito aqui, certo? E aí vem as responsabilidades, e dentre essas responsabilidades, uma muito grande, que é criar filhos. E principalmente nos tempos de hoje, não está fácil. Mas entenda uma coisa: homem que é homem, mulher que é mulher, eles dão conta dos filhos. Eles dão conta dos filhos. Porque, de fato, se nós formos raciocinar, queridos, antigamente, financeiramente, era muito mais difícil para você poder dar comida por menino. Os pais hoje têm 1, 2, né? Não sei, eu quero ver um terceiro mais de novo, não, porque o pai ganha 10 mil, a mãe ganha 15 mil. E o meu pai e minha mãe? O pai trabalhava de roça, e a mãe dona de casa e professora, 7 filhos. E aí?
Isso, todos bem criados, bonitos, né? Glória a Deus por isso. Não é não, amor? É verdade. Glória a Deus. E nós temos aqui os pais que têm essa grande missão, essa grande responsabilidade de criar os filhos. Porém, vocês têm uma grande vantagem em relação aos lá de fora. Vocês têm a palavra de Deus e a igreja, que é um ambiente seguro para que os filhos de vocês cresçam. Concorda comigo, querido? Então, o que vocês têm que fazer? Permanecer fazendo a vontade de Deus. E fazer como o pai de Sansão fez. Como eu vou criar esse menino? Manoá perguntou: Senhor, como é que eu vou criar esse menino? Perguntem sempre para Deus e busquem sempre para Ele como criar a maneira dele. Amém? Então nós vamos nessa hora consagrar, que é entregar ao Senhor, em nome de Jesus. E assim Deus, Ele tanto abençoa, Ele guarda, mas principalmente a consagração, ela não é uma oração que vai proteger somente, né? Proteger somente. Olha, a consagração, ela diz mais para os pais do que para as crianças. Por quê? Porque por mais que nós oremos e unjamos com óleo e oremos pelas crianças aqui, com a autoridade que nós temos, a minha oração, a nossa oração e o óleo que vai tocar nelas, não vai proteger elas do mal, se o Júnior e a Leidiana amanhã forem para a bagaceira. Igual antes, não era, Júnior? Um dia eu estava conversando com ele, né? Se vocês se desviarem, os filhos de vocês vão sofrer, mesmo tendo sido consagrados. Então, que aprendamos isso. A consagração tem mais a ver com a mente de vocês, pais, com o coração de vocês, pais, do que com as crianças. Se vocês souberem criar os filhos de vocês na presença de Deus, é o que vale. E, para poder criar, vocês têm que viver na presença. Isso é muito sério. Estar aqui em cima é muito sério. Amém? Então nós vamos orar nessa hora. Pega aqui, pastor Cícero, esse óleo. Nós temos aqui o óleo da unção. Nós vamos orar e tocar aqui nas crianças em nome de Jesus. Amém? Aí, amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, eu queria convidar você a se colocar de pé e que você estendesse as mãos para cá em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, amém. Aleluia, Jesus, amém. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença e nós exaltamos o Teu nome, meu Deus, primeiramente por quem Tu és e depois pelo que o Senhor fez. E o que o Senhor fez, meu Pai, marcou a nossa vida e mudou a nossa vida. E o que Te pedimos nessa noite é que o Senhor marque a vida de cada pai, de cada mãe aqui nesse altar, Senhor, para que possam, meu Deus, também marcar a vida dos filhos. O maior presente que os pais podem dar para os seus filhos não são bens materiais, não é uma faculdade, não é um carro, não é um celular. O maior presente que os pais podem dar para os seus filhos é Jesus de Nazaré. Porque se eles tiverem Jesus em seus corações, eles estarão seguros, crescerão nos teus caminhos, como diz tua palavra, Pai. Então nós queremos consagrar cada uma dessas crianças puras ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que as mãos do maligno, que as garras do maligno não toquem essas crianças, Pai. Cerca elas com os teus anjos, Senhor.
proteja a saúde delas, para que cresçam saudáveis. Livra elas das doenças, meu Pai, em nome de Jesus. E o mais importante, Senhor, quando crescerem e chegarem à idade da razão, que possam decidir permanecer na Tua presença, porque elas já estão, Senhor, elas já estão, mas quando elas entenderem o que é certo e o que é errado, elas terão que tomar uma decisão, permanecer ou não. Que elas permaneçam, e isso vai depender dos pais delas. Guarda a vida de cada pai aqui, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, consagrando cada criança ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Pastora Deusa, minha filha, distribua aí os certificados, em nome de Jesus. Cada uma tem um certificado de conclusão da consagração às crianças, do curso de consagração, que são os pais. É uma breve lição que eles recebem sobre como criar filhos na presença de Deus, né? E as crianças recebem o certificado de consagração também, em nome de Jesus. Fiquem à vontade. Tem a foto? Quer tirar uma foto? Pois é, né? Tem que tirar o púlpito, né? Tá cheio de coisa esse púlpito. Bota bem ali. Olha, vai, pode levar. Vai, levanta aí. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pronto. Uma foto aí, gente. Amém. Amém. Glória a Deus. Cuidado na descida aí, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nosso Deus está presente. Só quem está cheio da presença de Deus aí. Só quem foi tocado pela presença de Deus aí. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Uma pessoa, um culto, para ele ser cheio da presença de Deus, basta alguém que sobe no altar manifestar a presença de Deus através de sua vida, e a igreja é tocada. Basta uma pessoa se manifestar sendo tocada por Deus, e essa pessoa vai ser canal de Deus na vida da igreja. E isso aconteceu hoje, em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela vida do pastor Raniel, ok? Glorificamos a Deus pela vida dele, em nome de Jesus, amém? Nós vamos nessa hora receber a palavra do Senhor, mas antes de receber a palavra, o pessoal vai colocar de novo a música do Lázaro, Bagaço, o nome da música, Bagaço, né? Essa música é antiga, mas medite na letra dela, rapidão, vai lá. O inimigo quase me roubou de Deus, falsas alegrias e falsas vitórias. Ouça a letra, querido. Falsas glórias, e como um pedaço de cana ele me mastigou, e em bagaços me arrastei até a igreja, onde encontrei Jesus. Canta comigo.
maconha. E a coisa branca arrastou-me até a miséria. A cocaína foi sim tudo que era bom de mim se afastou. Então resolvi pôr um fim à minha história. Eu decidi morrer. Foi quando veio um crente e me falou de Deus. De um amigo que resolveria os meus problemas. Foi quando um bom homem me falou de Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Foi sim de um amigo que resolveria os meus dilemas. Ele me falou de Jesus. Jesus Cristo, meu bom Cristo, Jesus Cristo, e em bagaços o inimigo me deixou. Não, 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 Cristo, foi quando um bom homem me falou de Deus. Jesus Cristo, Ele deu-me o poder para vencer o pecado. Oh Lord, tem misericórdia de mim. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se acomoda. Queridos, Meu Deus, por que eu coloquei essa música? Porque ela tem a ver com a pregação. Deus, meu Deus. E essa música, ela fala dele mesmo, o Lázaro, que já partiu, né? Já faleceu, não está entre nós. Mas ele morreu em Cristo. E antes de morrer, ele foi encontrado pelo Senhor. Ele foi salvo. E essa canção tão poderosa, com esse testemunho tão poderoso, que tocou o Brasil e até o mundo, né? Ela só foi possível porque alguém, como ele fala, até que um bom homem me falou de Deus. Quando ele decidiu tirar a vida dele, quando ele estava no fundo do poço, alguém foi lá, usado por Deus, e tirou ele do fundo do poço. Foi quando um bom homem me falou de Deus e me falou de alguém que resolveria os meus problemas. Você só está aqui, quem aqui já entregou a sua vida a Jesus? Levanta a mão em nome de Jesus. Sabe por que você conheceu Jesus? Porque alguém te falou de Jesus. Porque nós ouvimos falar de Jesus através de alguém. Pessoas, seres humanos, que outrora foram rendidas ao Senhor através de outros homens, outras mensagens de outros homens, e agora falam de Jesus. A mensagem de hoje, ela fala: viva para fazer a vontade de Deus. Diga para o seu irmão: viva para fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus era o que alimentava Jesus. Eu li isso aqui há alguns dias atrás. Fazer a vontade de Deus alimentava Jesus. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e entenda uma coisa, querido, só abrindo um parêntese aqui, e falando de algo muito forte, preste atenção. Tenha a sua vida baseada na palavra.
O mundo hoje, presta atenção, está cheio de informações. E as informações chegam aos nossos olhos num clique. Muitas pessoas falam muitas coisas, muitas pessoas falam o que querem. E muitos de nós nos deixamos levar por várias dessas coisas. Agora eu te pergunto, aquilo que tem falado para você, aquilo que você tem ouvido, tem base bíblica? Tem base bíblica? Por que eu estou falando isso? Tudo que você ouvir desse altar tem base bíblica. Na minha vida e na sua vida, as decisões têm que ser pautadas na palavra de Deus. As nossas motivações, tudo que fizermos tem que ser baseado na palavra. Não seja enganado, não seja enganado. Eu estou falando isso para que você compreenda, esta mensagem é baseada na Bíblia. O tema da mensagem é: viva para fazer a vontade de Deus. E por que eu falei a respeito de que tudo que nós fizemos tem que ser baseado na Bíblia? Tem que ter base bíblica. Porque quando falamos, faça a vontade de Deus, viva para fazer a vontade de Deus, às vezes o diabo vem do outro lado, dizendo: não, tu tem a tua esposa, tu tem teu marido, tu tem tua casa, tu tem o teu emprego para poder dar conta, tu tem a tua empresa, tu tem a tua vida para viver, tu tem que ser feliz, tu tem que jogar a tua bola, tu tem que fazer isso e aquilo. Viver para fazer a vontade de Deus, olha, tu tem que fazer teu pé de meia. Primeiro tem que ser assim. O diabo, ele tem agido, e muitas pessoas têm sido levadas por isso. E quando falamos viva para fazer a vontade de Deus, até às vezes, dentro da igreja, tem pessoas que resistem a essa afirmação, a esse mandamento do Senhor. Só que eu te digo uma coisa: um crente que resiste a viver para fazer a vontade de Deus é igual a alguém doente que não quer tomar remédio. Um ser humano, por que o mundo está doente, querido? Por que o mundo está doente? Por que as pessoas lá fora estão indo de mal a pior? Por que tanta depravação? Por que tanta maldade? Por que tanto assassinato? Por que tanta tragédia lá fora? Porque eles não querem fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é o remédio que cura. Enquanto o ser humano resiste, ele não é curado. É por isso que Jesus fala, quando os discípulos voltam da cidade com comida, ele ficou no poço, lá em Samaria, lá afastado da cidade, com a mulher samaritana. Você conhece a história? Ao meio-dia, e eles chegaram com a comida, e aí o que aconteceu? Eles ofereceram para Jesus, mas ele não quis, e eles insistiram: mestre, coma. Não, eu tenho uma comida para comer, que vocês não conhecem. Eles ficaram olhando um para o outro: será que ele comprou comida? Alguém trouxe comida para ele? Ele estava falando, dizendo: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Crentes, seres humanos, que resistem a fazer a vontade de Deus, morrem de fome. Quanto mais nos enchemos das nossas vontades, mais famintos estaremos, mais inquietos estaremos, mais insatisfeitos estaremos.
Então, querido, mergulhe na vontade de Deus. Viva, decida viver para fazer a vontade de Deus. A vida natural de um ser humano restaurado por Deus é viver para fazer a vontade de Deus. Porque quando o Espírito entra em nós, nós passamos a ser de Deus, pertencemos a Ele. E o natural de alguém que pertence a Deus é fazer a vontade de Deus, é pensar nas coisas de Deus. Presta atenção, tomemos muito cuidado, porque quando a obra de Deus foi enfadonha para nós, pode ter certeza, o diabo está sussurrando, ele está rodeando. Sabe por quê? Quem não quer fazer a vontade de Deus é o diabo. Mateus 16, 23, se eu não me engano. Projeta no telão bem aí, Mateus 16, 23. Eu acho que é. É isso mesmo. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa, completa a igreja. Pois não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos... Quem é que pensa nas coisas dos homens? Satanás. A nossa vida tem que ser vivida para fazer a vontade de Deus. Reflita, faça uma autoanálise. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem pensado nas coisas de Deus? Fazer a vontade de Deus te agrada? Se a vontade de Deus, se a obra de Deus não te satisfaz, querido, cuidado, porque pode ser um espírito mundano querendo influenciar você. Eu estou sendo bíblico. Para ser mais bíblico, Eva, quando foi enganada pela serpente, o que a serpente, que é Satanás, usou? Qual foi a estratégia para derrubar Eva? Sabe o que foi? A serpente fez com que Eva tirasse os olhos da vontade de Deus e colocasse os olhos na vontade dela. Quando Eva tirou os olhos da vontade de Deus e colocou os olhos na vontade dela, ela pecou. Qual era a vontade de Deus? Que Eva não comesse a fruta. E o que a serpente falou? Coma. Porque no dia em que você dela comer, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí a Bíblia volta-se a descrever a intenção de Eva e diz o que? Eva olhando para o fruto, vendo que era agradável para se obter entendimento, estendeu a mão, tomou e comeu. E a Bíblia diz que quando ela fez isso, os olhos dela se abriram. Os olhos de Eva se abriram. Para quê? Se abriram para o mundo. Oi, meu Deus, eu estou nua. Adão. Adão fez a mesma coisa. Ambos se esconderam e ouviram os passos de Deus. Olha que coisa poderosa!
Adão e Eva viviam para fazer a vontade de Deus. Antes de Eva ser criada, Deus chamou Adão: Adão, vem aqui, coloca nome em todos esses animais aí, ó. Eu vou te dar essa missão, essa responsabilidade. Eu quero que tu bote nome nos animais. Adão estava fazendo o que Deus mandou, e ele fez. Sim ou não? Adão e Eva, eles viviam no jardim, fazendo a vontade de Deus. E de repente, os passos de Deus são ouvidos por eles, e eles com medo se escondem. Adão, Adão, onde vocês estão? Deus sabia onde eles estavam. Não, Senhor, porque nós estávamos nus, nós tivemos medo e nos escondemos, nós estamos nus. Quem disse para vocês que vocês estão nus? Acaso comeram do fruto que eu disse para não comer? E aí começou a acusação. Foi a mulher que tu me deu, Senhor. Ela me deu e eu comi. E a Eva: não, Senhor, foi a serpente, ela me enganou. Confusão, apontação de dedo, transferência de responsabilidades, bagaceira, pecado, tudo consequência da vontade de Deus interrompida, querido. Entenda, um ser humano que resiste a viver para fazer a vontade de Deus é igual um doente que não quer tomar o remédio. Enquanto não toma, não é curado e fica doente e morre. O diabo, ele quer fazer com que você olhe para esse mandamento, fazer a vontade de Deus, e sinta repulsa. Como é que ele faz isso? Abrindo os teus olhos para o que é teu, abrindo os teus olhos para o que você merece. Quando nós passamos a olhar para a nossa vida, nos tornamos hedonitas. Uma geração hedonita, ela cresce a cada dia. O que é uma geração hedonita? É uma geração que vive para se autossatisfazer. Pessoas que viveram para se satisfazer. Elas se empanturraram de coisas e se perderam. Fazer a vontade de Deus está na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu, venha a nós o vosso reino, seja feito o quê? A tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Sabe quando que eu fui resgatado do complexo de inferioridade, pensamento suicida? Quando eu passei a fazer a vontade de Deus, quando eu me apaixonei por Jesus, quando eu me apaixonei pela Bíblia, e quando eu comecei a obedecer a Deus, fazendo a sua vontade, pregando a palavra, anunciando a palavra. Quando eu comecei a viver assim, eu fui liberto. Enquanto eu vivia para mim mesmo, eu era preso. Viva para fazer a vontade de Deus. Tenha cuidado, grava esse texto, Mateus 16, 23, para trás de objeção. Projeta de novo, Mateus. Volta agora, os versículos, vai voltando. Vai voltando. Ok. Aí. A partir daquele momento,
Jesus começou a explicar aos seus discípulos o que ele tinha que ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Presta atenção, volta lá. O que Jesus estava dizendo que ia acontecer com ele era algo bom ou ruim? Algo ruim. Mas esse algo ruim, aos olhos dos homens, era o bom de Deus para resgatar a humanidade. Muitas vezes, Igreja Batista da Promessa, aquilo que pode parecer ruim para você, mas que Deus manda fazer, é o que vai salvar teu pai e tua mãe, tua casa, é o que vai salvar a cidade. E nós paramos de fazer quando olhamos para nós mesmos. O que Jesus disse que ia acontecer com ele era ruim para ele mesmo, mas foi Deus que mandou. E o ruim de Deus na vida de Jesus, no que deu? Salvação da humanidade. Salvação da humanidade. Qual é o propósito de uma vela? Se não se gasta totalmente. Uma vela apagada não cumpre a sua função. Mas quando ela é acesa, ela cumpre, porque o que acontece? Ela vai se derretendo e se desgastando. A vela cumpre o seu propósito de existência quando ela se gasta. Aí, Jesus disse isso. Olha, eu quero dizer para vocês que está chegando a hora, está chegando o dia, em que eu serei entregue nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes. Eles vão me prender, eles vão me acusar, eles vão me crucificar, eles vão me esbofetear, eu serei ridicularizado, e eu vou morrer. Mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí o que Pedro fez? Pode passar. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Gente, olha que loucura. Pedro repreendendo Jesus. Não, isso não vai acontecer contigo não. Pedro estava com os seus olhos nesse momento, não nas coisas de Deus. Pedro, nesse momento, não pensou nas coisas de Deus. E por quê? Presta atenção. Então, qual o nome que está ali? Então, toda a igreja, então, Pedro. Foi Pedro que falou. Presta atenção. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Foi Pedro que repreendeu Jesus. Mas depois, no outro texto, passa bem o versículo aí. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Por que Pedro falou e repreendeu Jesus? Porque Satanás influenciou ele. E o que foi que Pedro falou? Isso não vai acontecer contigo nunca, eu não vou deixar, não vai acontecer não. Mas era a vontade de Deus. Mas a vontade do diabo era outra. Jesus disse que arreda Satanás. Para trás, sai da minha frente, Satanás. Em outras palavras, Satanás, o teu negócio é com os homens. Meu negócio é com Deus. Satanás, sai da minha frente, tu só pensa nas coisas terrenas.
eu penso nas coisas celestiais. Sai da minha frente, eu não quero papo contigo. Tu só quer saber de fazer a tua vontade. Eu quero saber de fazer a vontade de Deus. Jesus viveu para fazer a vontade de Deus. Quem é cristão? Quem é cristão? Quem é cristão? Por que somos chamados cristãos? Porque nós parecemos com Cristo, ou deveríamos. Se Cristo viveu para fazer a vontade de Deus, por que nós, como cristãos, vamos viver o contrário? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Então, eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais comprar carro, eu estava pensando em casar. Não, Júnior? Construir na casa, tudo mais e tal. Não tem. O Júnior está... Júnior é um homem de Deus. Construir um jovem solteiro construir na própria casa. Não, Pedrinho? Pedrinho é outro homem de Deus. Empresário, empreendedor e tudo mais. Porém, no dia em que essas coisas na vida deles ganharem o coração deles, tirando Jesus, expulsando Jesus, estão perdidos. Estão perdidos. Não tenha na sua vida nada mais importante do que o teu relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus implica em fazer a vontade dEle. Não se confunda. Pai de multidões não foi Enoque, foi Abraão. Enoque só andava com Deus. Abraão obedeceu e fez o que Deus mandou. Não estou dizendo que Enoque não mandou, não obedeceu, obedeceu. Mas eu estou dizendo para você, a sua vida com Deus, ela não será só abraço, oh meu Deus, lá com Deus e andando com Ele, o Senhor é maravilhoso, a nova vida e abraçando intimidade, oração e adoração, aleluia, intimidade, não é só isso, envolve serviço, igual o casamento, só os casados aí, ó. Igual o casamento, não é só sexo. Ninguém vive, ninguém casa só para fazer isso. Vai trabalhar não, para tu ver se tua esposa vai querer fazer alguma coisa contigo. Não bota a comida dentro de casa não, para tu ver o que vai acontecer contigo. Assim também é com Deus. Deus nos chama, Ele nos chama para andarmos com Ele, mas a partir do momento que Ele nos chama para andar com Ele, Ele diz: eu tenho uma obra para você, meu filho. Assim como Ele chamou Isaías, projeta no telão para terminar, Isaías 6, a partir do versículo 1, Isaías 6, a partir do versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido,
pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, com força, chamando com força. Deus chamou com força: a quem enviarei? Quem irá por nós? Quem disse isso? Deus. Primeiro, Isaías teve uma experiência com Deus, sobrenatural, e nessa experiência foi perdoado. Nessa experiência foi presenteado com o perdão de Deus, com a salvação de Deus. Mas logo que foi salvo, Deus disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele prontamente disse o quê? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Isaías, o profeta messiânico. Queridos, o nosso propósito de existência maior é fazer a vontade de Deus. Se Jesus disse: eu tenho uma comida que vocês não conhecem, e sabemos que essa comida, ele disse, é fazer a vontade de Deus. Comida é o que sustenta, comida é o que não deixa morrer. Então, se nós sabemos dessa comida, por que não querê-la? Por que não querê-la? Não se engane, a nossa vontade não é comida. Diga para o seu irmão: a sua vontade realizada não é comida de verdade, não sustenta. O que sustenta? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Tenhamos cuidado, igreja. Encontre prazer e satisfação obedecendo a Deus. Abraão obedeceu a Deus, e isso foi creditado como justiça. E Deus disse o quê? Esteja certo, Abraão, que te abençoarei, porque você me obedeceu. Se lance para fazer a vontade de Deus. Se apaixone pela palavra de Deus. Coloca a música, o pessoal vai segurar, não precisa, pode. Eu mandei uma música aí. A primeira música que eu botei aí no grupo, é essa aí mesmo. Rapaz, o pessoal, parabéns.